cidade e começou a pregar para os judeus que estavam ali, que não deram valor e nem ouviram a palavra. Então Paulo direcionou a pregação da palavra para os gentios. Perceba, acontece também isso. Muitas vezes pregamos para os judeus e os judeus não valorizam. Muitas vezes falamos do Cristo para os judeus e os judeus não valorizam. Mas saiba, irmão, que aquele que não valoriza o que Deus dá não tem problema. Deus vai lá fora, nas esquinas, nas avenidas, pega alguém que está encardido, inundado, assim como disse o irmão Edson aqui, afundado nos vícios, dá um banho de misericórdia. E se você não dá valor, Deus traz para cá, coloca um paletó, uma gravata nele e coloca autoridade nele para pregar a palavra da salvação. Mas eu quero crer que eu estou pregando para alguém aqui que dá valor à palavra de Deus. Pois bem, então Paulo direcionou a pregação aos gentios, fazendo com que aqueles gentios que ouviam recebessem a mensagem de bom grado. Eles começaram a ouvir e se converteram. Então, daqui a pouco surgiu uma igreja ali em Corinto, uma igreja formada na sua totalidade de gentios. 3 anos depois, quando Paulo já não estava em Corinto, estava em Éfeso, acontece agora que o dirigente da igreja de Corinto envia uma carta para Paulo, uma carta pedindo ajuda, uma carta pedindo intercessão. E o dirigente da igreja de Corinto manda para Paulo as dificuldades sérias que a igreja de Corinto estava passando. Na primeira epístola que Paulo escreve agora, e muito provavelmente a epístola mais antiga que Paulo escreveu, ele recebe daquele dirigente as seguintes anotações. Aquele dirigente começa a dizer para Paulo: glória a Deus, que a igreja de Corinto estava passando por momentos sérios. Muitos que estavam em Corinto estavam passando por divisões, estavam adorando mais a líderes, mais a criatura do que o Criador. Muitos ali estavam vivendo uma vida desconexa com a vontade de Deus. Eram problemas sentimentais, problemas de relacionamentos em casais. Muitos ali estavam tendo problemas conjugais, vivendo imoralidades, tendo questionamento acerca da ordem do culto. A carta enviada para Paulo, quando estava lá em Efésios, em Éfeso, fez com que Paulo se preocupasse e começasse a redigir uma epístola endereçada a Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Coríntios, ela tinha problemas espirituais, mais ou menos do tipo assim: Coríntios estava no mundo, mas esse não era o problema. O problema é que o mundo estava em Corinto. Mas agora Paulo começa a preocupar-se e começa a escrever para aquela igreja. E na escrita de Paulo ele coloca alguns esboços. No primeiro esboço ele dá uma saudação dizendo que Deus abençoe os coríntios. Na segunda parte do esboço, Paulo dá uma pequena introdução sobre o que é o evangelho da salvação. No segundo tópico, Paulo vai abordar a desordem na igreja. No terceiro tópico, Paulo vai falar acerca das questões e dúvidas que aqueles irmãos tinham acerca do casamento, acerca da adoração a ídolos. No quarto tópico, Paulo vai refutar alguns falsos mestres que começaram a surgir dentro da igreja, colocando em dúvida a ressurreição de Cristo e a ressurreição do homem. Põe a mão de alguém e diga assim: você ainda crê que Jesus ressuscitou dos mortos e que vai fazer você também, aleluia, ser transformado para a glória dele? No quinto tópico, e aonde nós vamos falar aqui, Paulo faz algumas observações, das quais uma delas nós lemos aqui. O que a igreja de Corinto precisava era de homens que fossem firmes, era de homens que fossem cheios de fé, que vigiavam e que se fossem varonil e que se preocupassem em se fortalecer. Eu quero liberar uma palavra nesse primeiro dia de congresso. A igreja de Corinto representa o que está acontecendo
para a igreja atual. A igreja atual está precisando de alguém que fale a verdade. A igreja atual está precisando de alguém que não se preocupa com a sua agenda de pregador. A igreja atual está precisando de alguém que não canta para os homens, mas que canta para Deus. A igreja atual está precisando de alguém que não prega para agradar a homens, mas prega para salvar almas. A igreja atual está precisando de alguém que não prega por aplauso, mas prega por almas. Pega a mão desse irmão e levanta para cima e diz assim: hoje Deus vai te despertar. Te dou um minuto para levantar a mão para adorar, se você puder. Te dou um minuto para abrir a boca e exaltar, se você puder. Aleluia. Aleluia. Primeiro, vamos começar então falando acerca de 3 tópicos, pois o tempo que foi me dado não seria hábil. Eu quero fazer como disse o dirigente do culto. Eu quero respeitar o protocolo, porque tem alguém que diz assim: não deve ter pressa para sair do culto. Não, meu irmão, porque diz assim: quando eu estava no mundo eu não tinha hora, mas quando você se converte, até a tua hora Deus ajusta. Quando você se converte, até sabedoria para voltar para casa Deus te dá. Quando você se converte, até sabedoria para ganhar tua família Deus te dá. Não vem dizer que tua família não vem para a igreja por causa do horário do culto. Não, você não chega cedo em casa porque sai do culto, vai conversar lá fora, vai conversar com alguém sobre o que aconteceu no culto, e muitas das vezes não é coisa que edifica. Então Deus tem uma palavra para você. Use a sabedoria que Deus te deu, porque até que o relógio Deus vai acertar aqui nessa. Primeiro toque então que eu quero falar sobre o culto. E o culto, irmão, capítulo 13, desta vez uma carta de Coríntios. Paulo agora se preocupa com a ordem no culto. No capítulo de número 13, nós vamos ler que Paulo agora começa esse capítulo dizendo desta maneira: glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Paulo agora, ou melhor, perdão, primeira carta de Coríntios, capítulo 13, é isso? Paulo toma agora e diz, toma a palavra agora e diz aos irmãos que estão ali em Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina, cada um de vós tem revelação, outros têm línguas, outros têm interpretação, mas que tudo seja feito para edificação do povo, mas que tudo seja feito para edificação da igreja, mas que tudo seja feito para que o corpo seja fortalecido, mas que tudo seja feito para que almas se rendam aos pés do Senhor, mas que tudo seja feito para que haja batismo com o Espírito Santo, mas que tudo seja feito para que haja cura, sinais, prodígios e maravilhas. Aperta a mão de alguém e diga assim: o que você veio fazer aqui nesta noite? Porque me perdoe a franqueza, eu sei que é um congresso, e muitas vezes em congresso tem gente que se preocupa mais em mostrar a roupa que vai se apresentar no congresso, tem gente que se preocupa mais em preparar a voz para adorar no congresso, tem gente que se preocupa mais apenas em mostrar para alguém o seu talento. Mas a Bíblia me diz aqui que Paulo estava dizendo para aquela igreja que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Se não tem salvação, tem alguma coisa errada. Se não tem batismo, tem alguma coisa errada. Se ninguém falou em mistério com Deus ainda, me perdoe a franqueza, não é culto, é reunião de Atapué, é encontro de amigos, mas aonde está vindo o culto tem manifestação de glória, tem manifestação de poder. Ele pega a mão desse irmão para cima e diz assim: o que você veio fazer aqui, irmão? Tem salmo, tem doutrina, tem palavra, tem profecia. Então sacou de ele, deixa Deus usar, deixa Deus usar, porque aonde há o Espírito há liberdade, a revelação de Deus se manifestar na terra. Aleluia! Está vendo o culto aqui nesta noite, só o inimigo está
passei o dia todo no calor. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa: eu só vou deitar um pouquinho para meditar mais um pouco na palavra. De repente eu desmaiei, mas eu disse: hoje tem culto. O culto é mais ou menos assim, é um sacrifício. Você pegou trem, pegou metrô, ainda é sexta-feira, tem que limpar a casa, tem que lavar a roupa, tem que lavar a louça, mas é um sacrifício racional. Meu corpo não quer, mas meu espírito